Olá, eu me chamo Miguel Mubarak Hilui, sou vice-presidente da Academia Maranhense de Ciências da Administração, a ANCA, e estamos aqui para fazer o nosso 13º podcast que nós denominamos na nossa academia de ANCast. Estamos presentes aqui o nosso presidente, o Imar Polari, que já vem aí no segundo mandato, eu dando apoio a ele também como vice-presidente. A Vilma Moraes Hilui, que também é presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão e também membro da nossa academia. Estão presentes aqui hoje os nossos ex-alunos, Paulo César Marques da Costa, que é presidente da Reveste e é membro também da academia, e o filho dele, o Vitor de Souza Marques, que é o CEL da Reveste, que é formado em engenharia mecânica, mas teve muita experiência e teve que se especializar em coisas da administração para poder tocar os negócios da Reveste, que é os negócios da família. E esse vai ser o nosso, como eu falei, o nosso 13º Ancast, o podcast, e o objetivo é trazer experiências e casos de sucesso aqui do nosso querido Maranhão. Então, vamos começar aqui com o nosso Paulo, falando sobre essa experiência dele. Paulo, você é maranhense? Não. Como é que você veio parar aqui no Maranhão? Como eu vim parar aqui, eu fui transferido. Eu trabalhava numa empresa de Fortaleza e na época eu era bem jovem, tinha 23 anos e foi me dada a oportunidade de vir para São Luís para passar 2 meses. E aí os proprietários da empresa resolveram, então deixa o Paulo aí. E aí eu conversei com a minha esposa e aí nós decidimos vir para São Luís. Já na época assumi a gerência da filial da Hidrel, que era uma empresa de Fortaleza. E daí, em sequência, para você ter o teu negócio, como é que foi essa história? A primeira teve uma mudança, né? Porque antes eu era um vendedor externo. E aí eu passei a ser o gerente regional dessa filial. Então eu comecei a ter um aprendizado melhor. Entender um pouco como é que funcionava a dinâmica, como é que a empresa funciona. Então eu comecei a aprender. Eu cheguei com o objetivo aqui só de aprender. Não tinha outra coisa para fazer, a não ser aprender para poder fazer o serviço melhor. E aí eu fiquei 1 ano só. A empresa teve um bom desempenho, a gente cresceu, mas aí o concorrente, incomodado com o trabalho, ele resolveu me contratar. Me fez uma proposta para me mudar. Já estava 5 anos nessa empresa de Fortaleza, e aí eu tinha que tomar uma decisão e começar uma nova história em São Luís com a empresa local. E aí eu aceitei. Na época a empresa chamava-se Painel, empresa muito conhecida aqui na época. E aí esse ano foi 1988. Aí eu passei só 8 meses nessa Painel. Aí uns amigos meus lá de Fortaleza me incentivaram a abrir a minha primeira empresa. Na época chamava-se EMA, Empreendimentos do Maranhão. E aí eu disse assim, mas eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa. Eu já tinha uma coisa importante, tinha um ativo que era o conhecimento de mercado, a expertise já do negócio. Então ele resolveu, então tu entra com a tua mão de obra, com 30%, e a gente entra com investimento. Aí eu aceitei. Agora, para tomar todas essas decisões não foram muito fáceis. Parece assim fácil contando, mas tudo tinha uma conversa por trás da minha esposa comigo, até com os meus pais, porque as decisões impactavam na nossa vida como tudo. Aí tudo pode dar errado. Então sempre eu tinha que ter um apoio para que eu conversava com meu pai, lá em Fortaleza na época, e a minha esposa também. E nós éramos só nós dois aqui. Então eu comecei o desafio. Para isso também teve alguns problemas com o sócio, porque rapaz, você nos deixou, aí é traidor, aquelas coisas, né? De quem a gente sai de uma empresa
Sempre tem. E ainda mais quando você vai para o segmento. Então eu abri uma empresa chamada EMA Empreendimentos do Maranhão, lá na Avenida Kennedy, em 1989. Qual era o ramo dessa... Era o mesmo. Eu sempre quando eu comecei a trabalhar no comércio, era de prestação de serviço. Instalações, venda e instalação de produtos para construção a seco. Forro, pisos vinílicos e divisórias. Na época, o portfólio era bem restrito, né? Hoje, fala construção a seco, mas antes não era construção a seco. Era divisórias. Só falava divisórias. Então, eu comecei nesse segmento, que na época só era prestação de serviço. Venda e instalação. Eu comecei em 89 e essa empresa foi até 92. Ela cresceu bastante também, mas assim, também foi um passo muito grande na época para mim, porque aí eu já era proprietário de uma empresa e eu tinha duas pessoas mais experientes como sócio. Então as coisas lá em Fortaleza não estavam muito bem, eles começaram a exigir que eu devolvesse parte do investimento. Então a situação de gestão era muito precária, porque eu aceitei porque eu não tinha força e na época essa empresa não resistiu. Olha só, interessante essa aí. Eu tinha sido convidado para trabalhar na Painel. Quando essa empresa estava em processo já de fechar, naquele tempo a comunicação era muito difícil. As informações para fornecedor, contato, eram muito restritas. Era um telefone que você falava com a pessoa, não tinha onde... Ou então uma lista telefônica, né? De fornecedor de produtos. Então, o meu contato era muito restrito. Para ir numa feira, para mim era bem mais difícil. Então, eu senti que eu estava um pouco perdido naquela época. E aí foi uma atitude que eu não me lembro assim... Eu voltei para os meus ex-patrões que me chamaram, que era da Painel, e falei assim para eles, olha, eu vou fechar essa empresa, eu quero vender para vocês, na verdade, eu quero vender para vocês essa empresa. Por quê? Não, estou querendo voltar para Fortaleza. Não, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos abrir outra empresa juntos. Quer dizer, eles ficaram zangados comigo, mas nunca demonstraram assim, digamos assim, ingratidão. Eles se acharam que eu tinha um valor e quando eu me voltei para eles, eles pegaram isso aqui, não, vamos ser sócios em outra empresa. Aí foi que eu disse que a gente criou a Moldar, na rua Paulo Frontin. Era um vãozinho de 5 metros por 15 metros. Fazia um corredor, a gente passava com aqueles painéis de divisória nas costas, e eu era um dos que fazia isso. Eu tinha uma picape, carregava, deixava lá e tal. A gente fazia tudo. Aí a gente criou a Moldar, e a Painel continuava. Passou-se um tempo, um ano, a gente estava bem estabilizado já de novo, aí a Painel, também com problema de gestão, nós resolvemos e eles fecharam a Painel e aí trouxemos a Moldar para a mesma rua da Painel. Então, foi uma das coisas para mim que aí foi a virada de chave. As duas eram na mesma rua? A Painel era um prédio mais na frente, aí nós alugamos um prédio menor, até porque eles tinham problemas e não queriam vincular essa nova empresa à situação da empresa anterior. Então eu vim para essa empresa, já com o percentual que eu tinha na época, a gente dividiu em 3 o percentual e eu já vim... na época, qual era o principal capital? Era o mercado que eles tinham. A Painel dominava o mercado daqui. E aí eu era o concorrente dele. Me juntei com ele, então o mercado ficou meio concentrado. E para mim foi a minha maior oportunidade. Porque eu passei a ser sócio da maior empresa do mercado. Daquele ramo. Daquele ramo. Então essa empresa veio. Aí eu sempre tive uma tendência assim de gostar de coisa organizada. Mesmo muitas das coisas eu não conhecia, mas eu gostava das coisas certinho. Nota aqui, orçamento aqui, eu sempre gostei das coisas organizadas. E também era muito criterioso com o crédito. Para com quem como que a gente fechava, a questão de margem. Meu sócio era gostava de vender, mas não se preocupava com margem. Então, eu comecei a cuidar disso aí, essa empresa começou a crescer também.
Em 95 foi o ano que a gente estava com essa empresa moldar aqui na Rua 1. E aí, esse meu sócio, ele sempre disse assim, rapaz, estou meio cansado de prestação de serviço, vamos criar uma empresa para a gente vender ferragens, acessórios, essas coisas. Vamos criar uma distribuidora para a gente vender só material, para a gente ter essa questão de diminuir essa questão do serviço, essa dependência. Vamos. Aí em 97, na época o Zé Cabello tinha um galpão no fundo, não tinha nada a ver para uma loja de varejo, né? Ou uma distribuidora lá no fundo, fora da avenida. E nós alugamos esse galpão. De Albuquerque. Gerão de Albuquerque, onde hoje é a sede da Revest. Mas o primeiro local onde eu me instalei foi no galpão no fundo, uma rua. No fundo de onde é hoje? No fundo onde é hoje o nosso depósito. Ali que era a minha loja. Ninguém via que passava lá na frente. Mas naquele tempo o mercado era muito de telefone, de conhecimento, de relacionamento que a gente já tinha, então para mim não foi difícil. E já porque também a Moldar aqui, que era uma das principais empresas da época, ela transferia negócios para mim que interessavam. Então a ideia foi de abrir uma distribuidora. Limitamos algumas coisas que eu tinha que fazer. E aí a Revest começou em 97 e eu tinha mais ou menos 8 funcionários nesse tempo, quando a gente começou lá. E aí foi indo bem também, mas assim naquele... Quantos metros quadrados? Começou grande. Diária é 1.500. Galpão? Galpão tinha 1.500 metros quadrados, mas era vazio. Só porque foi a área que foi liberada para nós. Eu tinha 8 pessoas e um pouquinho de material. O mix era bem limitado. Era bem limitado mesmo. Era painéis de divisórias, um pouquinho de forro e um pouquinho de piso vinil. Só isso. E algumas coisas de alumínio, mas é bem limitado o mix. E aí a gente começou na época, crescendo também. Graças a Deus, todos os negócios que eu comecei naquela época, eles davam certo. Nas dificuldades que a gente tinha, mas sempre davam certo. E aí, esse meu sócio, quando eu mudei para a Revest, eu resolvi ficar cuidando sozinho dela. Minha mulher foi para lá comigo, que ela também tinha ficado no financeiro. Ela foi comigo e nós ficamos só na Revest. Aos poucos eu fui me desvinculando da empresa Moldar, da qual o meu sócio, que era um perfil diferente de mim, de gestão, que a gente já não estava se entendendo muito na condução da empresa. Então, eu deixei com ele essa empresa e fiquei só com a Revest. E aí essa pessoa, na época, insistia muito em querer envolver-se na gestão da Revest e eu não permiti, nunca permiti. E aí a Revest, graças a Deus, ele também teve dificuldade, foi embora para Teresina e eu fiquei sozinho com a Revest. Aí a Revest começou uma nova história, só eu e minha esposa. Isso foi por volta de, acho que 2000, ou foi 98, por aí. E aí nós começamos a Revest. Surgiu novos produtos, que na época era o drywall. Eu comecei a trabalhar com drywall, né? Comecei a instalar drywall. E aí, para a gente antecipar um pouco no tempo, eu comecei em 2010 a fazer grandes obras, né? Grandes obras. Mas aí agora, lembrando, porque o senhor perguntou para mim por que eu fui fazer administração, eu comecei a entender muito do que eu fazia. Eu me tornei um especialista em revestimentos, em forros, em pisos, entendia bastante, comecei a entender de plantas, tudo no conhecimento empírico, né? Na prática, a lidar com isso, eu passei a entender coisa de escala, porque eu fiz o segundo grau de técnica e contabilidade. Então eu já tinha essa ideia da organização já da própria contabilidade. Mas eu cheguei na prática, eu passei a ser vendedor de produtos instalados. Aí eu passei a ser um técnico, sem ter sido técnico em edificação ou outra área de engenharia qualquer. E aí eu me tornei um grande especialista na área. Aí eu tenho um amigo que caminha comigo, eu falei para ele, rapaz, eu estou querendo estudar. Eu quero estudar porque eu acho assim que eu não estou mais conseguindo
saber para onde eu sigo. Eu sinto assim que eu estou parado. Aí eu tenho vontade também de fazer engenharia. Aí esse amigo, ele foi muito importante quando ele falou isso para mim, de Paulo, eu acho assim, tu já é muito reconhecido, tu é bastante, tu conhece bem o que tu faz. Eu acho que tu tem como saber administrar o teu negócio, tu devia fazer administração. Aí eu ouvi esse conselho dele e aí fui fazer vestibular na UNDB. Aí foi que eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha 45 anos nessa época. Aí foi onde outra virada de chave, porque aí eu comecei exatamente a buscar o conhecimento para agregar justamente ao meu negócio. E aí eu me preocupei, eu passei a enxergar coisas que eu não enxergava, organização de estoque, eu comecei a implementar algumas coisas como pesquisa de satisfação, eu comecei a tentar compreender mais as pessoas, porque aí o curso ia me dando informações sobre RH, sobre psicologia. Então eu fui agregando alguns conhecimentos na época e aí eu melhorei muito a minha gestão do que era, porque era muito manual, né? Era muito da minha cabeça, era muito do meu caderno, e aí eu fui melhorando essa maneira de trabalhar. É tanto que a empresa cresceu assim, nesses 4 anos, cresceu 500%. Porque eu estava preparado para crescer. Só que aí em 2017 começou a possibilidade de os meus filhos virem trabalhar comigo. Primeiro veio a Paula, que aí a Paula não via o que fazer comigo lá, que ela não entendia. Tá? E digo, minha filha, você vai se relacionar com os arquitetos, você vai mostrar os produtos, nós temos produtos de alto padrão, isso aí vai ser bom e tal. Aí ela veio comigo, veio, na época ela negociou a parte que ela tinha de uma outra empresa e veio trabalhar comigo. Aí o Vitor, que era a nossa principal dúvida, o Vitor não mostrava sinais para nós que ele ia trabalhar conosco. Eu via ele procurando, primeiro que ele já estava numa área diferente, engenharia mecânica, trabalhando numa grande empresa, a VEG, lá em Jaraguá do Sul. E toda vez que ele... Estava longe já. Estava longe. Aí ele casou, foi morar lá, né, nessa época. Então, eu não via, eu falava para ela, Eliane, acho que o Vitor não vem para cá, não. Aí toda vez que ele falava assim, que estava botando currículo em outras empresas, eu ficava triste. Eu falei assim, rapaz, a Reverte aceita currículo. Aí ele, não, pai, quando ele não deu um sinal positivo na hora, eu fiquei triste, mas eu nem disse para ele. Aí eu comecei a indagar ele lá, e aí, não sei, rapaz, a gente foi fazer uma visita lá em Jaraguá do Sul, ele chegou para nós e queria conversar conosco, eu e aí a mãe dele. Aí perguntou para nós se tinha vaga para ele na Reverte. A mãe dele foi ao chão, vai desmaia com esse momento. Aí foi uma alegria muito grande, nós começamos a providenciar a recepção dele para cá, a mudança dele. Aí Vitor começou a trabalhar conosco. A esposa é de lá, da região? A esposa é mineira. Mineira. Resgatou lá. Sim, mas aí como é que foi essa vontade de trabalhar com o pai? Que o pai contou o lado dele da surpresa, mas o seu, como é que isso surgiu? Bom, eu vou dizer como é que não surgiu essa vontade primeiro, né? E esse é um ponto sempre importante, né? Acredito que a gente cresceu com muita transparência de como é difícil ser empreendedor, né? Em casa. É verdade. E a gente acabou crescendo com a cabeça de preciso seguir outro rumo, né? E seguir meus próprios caminhos. Então, fiz engenharia mecânica em Minas, de onde é minha esposa, e fui seguir a carreira como engenheiro. Mas em um certo momento, né, acreditamos que Deus guia a nossa vida. Então eu estava insatisfeito lá na empresa que eu estava e estava tentando BMW, Honda, a minha vida era essa aí.
esse tipo de negócios, né? Mas, mecânica, né? mas por algum motivo sobrenatural, eu não conseguia nem me candidatar nessas empresas. A vaga era minha, a descrição era exatamente tudo que eu tinha. Tinha que ter especialização em Six Sigma, tinha que ter gestão de projetos, tinha que ter experiência em gestão de desenvolvimento de novos produtos. Era tudo que eu tinha feito até então, exatamente. As duas vagas, tanto da BMW como da Honda. Mas eu não consegui nem me candidatar, por falhas de sistemas e tudo. Tentei mandar e-mail na época pro RH e não deu certo. Então falei para minha esposa, entendi. Eu não estou bem aqui, estou querendo sair e não estou conseguindo sair. Ou é para eu ficar, que eu não estou sentindo isso, ou talvez, será que não é, Deus não quer que eu vá trabalhar com meu pai? E a gente começou a pensar, orar junto sobre isso e chegamos à conclusão que esse era o direcionamento, né? E aí isso foi o que aconteceu até a gente chamar eles para ter essa conversa, que realmente eu diria que é inesperado até para mim. Dessa conversa para 3 meses antes, nem eu pensava nessa possibilidade, né? Olá, Paulo César, Vitor Souza. Estamos muito felizes, né, com a vinda de vocês aqui no Ancast, que é o podcast da nossa Academia Mariense de Ciência da Administração, no qual o Paulo é um dos confrades. Vitor, acho que já estava mesmo predestinado você, né, vir, né, para a Revest. Eu acho que uma das coisas que facilitou também na minha percepção aqui é que tanto Paulo quanto, né, a esposa do Paulo está sempre presente nos negócios aí, é que ele sempre deixou você à vontade para isso, né, pelo que ele colocou aqui. Né, não ficou, né, naquela questão, deixando você tomar uma decisão por si. E isso é um processo muito importante hoje, porque a maioria dos pais que têm negócios, dos empreendedores que têm negócios, às vezes ficam tendenciando, forçando aquela questão junto com os filhos, e às vezes os filhos querem outros caminhos. Quando vão por esse processo que foi colocado aqui, tende a ser um processo natural, tanto é que foi, e que a Revest está aí com todo esse sucesso, graças a essa decisão. E acho que é muito diferente você crescer sabendo que o negócio vai ser seu e você crescer sabendo que você vai ter que construir sua carreira com o seu esforço, né? Então eu cresci com essa cabeça, fui atrás, na garra, na raça, de entrar nessa parte de engenharia, né? E isso acabou me dando subsídio para quando eu viesse para a Revest eu tivesse experiências que talvez eu não teria se tivesse sempre crescido acomodado, né? Na ideia de que o negócio vai ser meu, tá tudo certo para mim, né? Então esse é um ponto importante da sucessão. É super saudável você ter outras experiências fora e não já entrar na empresa sem ter outras oportunidades, experiências e visão de mercado para trazer para o negócio, né? E uma coisa importante, né? Você trouxe uma certa bagagem que também alguns conceitos que, mesmo estudando engenharia, se aplicam à administração, como a gente viu. Mas, de uma certa forma, você sentiu também a necessidade de ampliar seus conhecimentos. E aí, como é que surgiu isso aí? Sim. Como é que foi? Bom, quando eu cheguei na Revest, o que eu sabia que tinha na Revest e tinha na minha outra área era números. Então fui para os dados, fui para os números, fui mexer com layouts, com produtividade da equipe de logística, com compras, né? Mas o negócio não é só os números. E eu tinha muita dificuldade na parte de relacionamento comercial, né? Eu dizia para meu pai que eu achava que eu estava assim, perdendo tempo. Se chegasse alguém na minha sala para falar de futebol, eu ficava doido, porque eu achava que estava perdendo tempo. Mas algumas coisas são importantes para o negócio, que a visão só números e dados não nos dão, né? Então, sempre estive estudando. Na engenharia sempre estava estudando, agora sempre estou estudando. Muito difícil passar um ano sem eu fazer algum curso ou especialização na área de gestão, né? Então, fui para gestão de negócios, gestão de pessoas, liderança, e fui me especializando em tudo isso
porque são visões necessárias para gerir o negócio, né? A parte de pessoas, e isso envolve fornecedores, clientes e equipe, né? Então, se você não entender de pessoas, não entende de negócios. Tudo são pessoas, toda a cadeia envolve pessoas. E acredito que a busca no conhecimento disso foi um ponto e continua sendo um ponto importante, né? A Revest é vista por todos como uma relação muito boa, muito saudável nos negócios, né? Por todas as partes, tanto clientes como equipe, como fornecedores, né? Isso, com certeza, é uma coisa que marca a Revest. Relacionamentos saudáveis, justos, boas relações nos negócios. E um negócio interessante dessa pergunta da administradora Vilma é que a administração ela tem uma abordagem integrativa. A gente vê, por exemplo, uma área de gestão com pessoas, recursos humanos, lá na empresa de vocês, a gestão de gente, eu gostei muito do termo, ela integra profissionais de administração, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, pessoas da área jurídica. Se for uma área de produção, entra a questão de engenharia, então vem essa abordagem integrativa e essa gama de conhecimentos integrativos que tem a engenharia e a administração, isso é um fator de gestão de sucesso para o negócio. Porque a integração entre a estratégia chegando nas pessoas e chega o quê? Na comunicação, chega nas metas. Então, como transformar a estratégia em algo executável? Primeiro, comunicar. A estratégia que não se comunica, não se executa. E comunicar de uma forma clara. Nem todas as pessoas entendem da mesma forma o que é a estratégia da empresa, né? Cada um tem um nível de entendimento ali que você tem que adequar o que a pessoa precisa saber para executar bem o seu trabalho. Porque uma coisa eu faço isso, mas eu faço isso por este motivo. Isso torna um negócio poderoso. Você conseguir fazer o significado da estratégia chegar no dia a dia das pessoas, e isso através também de metas, métricas e remuneração. Aquilo que é importante para cada pessoa da empresa é o que é importante para a empresa. Algumas empresas estão com isso descasado. Vou dar um exemplo. Eu lembro de uma vez conversar com uma empresa e... meu time de compras tem remuneração variável. E como é? Eu pago R$10 a cada pedido de compra que ele faz. Independente da qualidade do pedido de compra, é só fazer e já é R$10, né? Então, veja que isso é uma remuneração que não comunica com a estratégia que a empresa precisa. Então, um time de compras precisa que o que é importante para a empresa esteja de uma forma clara dentro da remuneração dele. Então, ele é remunerado por cobertura de estoque, por prazo médio de pagamento, por ruptura de estoque nas lojas, por margem, por boas negociações. Tudo isso é o que é importante para a empresa. Então, cada gestor precisa fazer isso chegar em todas as áreas, né? Para que a empresa consiga ter todo mundo alinhado num propósito. Vitor, você falou em números e eu fiquei curioso em saber o seguinte: quando você entrou, você se preocupou com pessoas, quantos funcionários tinha a empresa naquela época e quantos tem hoje, após a evolução grande que teve a Revest? Quando eu cheguei, acho que a gente tinha em torno de 60. Né? Então, tu falou que começou com 8, em 2017 era em torno de 60, hoje nós temos 270. Já foi mais. Mais uma coisa que eu já conversei com vocês, que a gente aprendeu esse não é um indicador de sucesso. Quantidade de funcionários. Pode ser um indicador de improdutividade. Então, o indicador certo para medir o sucesso da empresa é quanto cada pessoa está gerando de resultado para a empresa. Então, você pode ter muita gente e estar produzindo pouco resultado. Então, a gente fez recente um movimento de diminuição de pessoas que a gente viu que estavam ociosas na operação, né? Porque o mais fácil de se pensar estou com um problema, contrato alguém para resolver. Mas a gente tem que mudar esse pensamento na gestão da empresa. Estou com um problema, como eu vou resolver com o que eu já tenho?
Quando você muda esse pensamento, você consegue gerar produtividade dentro da sua empresa. Então, no ano passado, nós tivemos quase o dobro de produtividade por cada colaborador, porque nós aumentamos a receita e diminuímos o quadro, fazendo melhor, fazendo bem feito, melhor do pessoal. aproveitando melhor, com tecnologia, com processos, tudo isso alinhado para que a gente elimine redundâncias, elimine ociosidade, consiga fazer organizações de escala para cobrir sem ter pessoas a mais. Então, esse estudo hoje é super importante, né? O mundo hoje, com tantas organizações globais aí chegando em cada cidade, a gente está o tempo todo concorrendo, uma empresa local concorrendo com empresas nacionais. Mundial. E mundiais também. Né? Então, o exemplo da Leroy Merlin é mundial e está lá em Fortaleza. Não está aqui, mas está em Fortaleza. Então, esse jogo contra a escala mundial, ele é jogado com produtividade. Mas nós estávamos falando de uma loja da Revest em São Luís. Uhum. Agora, parece que vocês já expandiram para outras regiões. Expandimos. Quer falar disso? Eu queria só complementar aqui a questão do aumento da produtividade, que é muito importante, porque se elevou essa taxa de produtividade, de resultados, de rentabilidade, isso possibilita a Revest, né, reinvestir no negócio, ao mesmo tempo ter uma política de gestão de pessoas melhor para a instituição. Né? E isso é muito importante. Né? Quer dizer, fazer com que parte dessa rentabilidade a Revest possa também retribuir isso à força de trabalho. E nós fizemos isso em todos os setores. 100% dos setores hoje tem uma remuneração variável baseada no resultado da empresa. Então, todo mundo vibra hoje quando a empresa bate meta, quando a loja 1, loja 2, loja 3 batem a meta. Isso é uma vibração dentro da empresa. A gente conseguiu gerar esse desejo por meio da estratégia, chegando na ponta, né? Então, todo mundo entende os números, todo mundo sabe quais são as metas, todo mundo vibra quando essas metas são atingidas. Sobre a expansão, a gente estava num momento assim, que São Luís a gente talvez já estivesse com poucas possibilidades de crescer mais do que a gente já teria crescido. Então, a estratégia era expandir para outros mercados. E surgiu Fortaleza. Naturalmente, eu tinha receio de Fortaleza, porque eu tinha medo do mercado, era muito mais competitivo. E eu fiz toda a minha carreira aqui em São Luís, que para mim se tornava um mercado mais tranquilo, em função de tempo, de relacionamento, de conhecimento, dá mais tranquilidade. Lá em Fortaleza tinha que para nós chegar lá, tinha que chegar grande. Se chegasse meio tímido, a gente não ia fazer nenhuma diferença. Então foi assim, para nós foi o maior desafio que esse rapaz aqui, juntamente comigo, que nós vivemos, que foi a expansão para Fortaleza. No início parecia ser algo tranquilo, né, Vitor? Uhum. O valor que a gente estava adquirindo, a maneira que estava adquirindo. Mas quando a gente viu o projeto, entramos na execução do projeto, estava numa fase pós-pandemia. E aí ter produto era o diferencial. Aí que aconteceu? A gente estava em meados de setembro. Eu estava cuidando da parte civil da obra e o Vitor estava cuidando da organização. Em que ano, mais ou menos? 2021. Pós-pandemia, naquele tempo, em 2021, você para comprar tinha que ter cota no fornecedor. Então, o Vitor teve que negociar com todos, principalmente de MDF, que era o principal produto lá para a gente, como diferencial era MDF. E aí os fornecedores, para abrir cota para a gente, para Fortaleza, foi uma negociação muito grande. E aí eles abriram muita coisa para a gente. Só o que aconteceu que nós compramos bastante e o mercado, assim, aí eu tive que armazenar, enfim, ele foi criando equipe e tal, né? Nós começamos com, que depois, assim, tivemos alguns erros de, assim, começar grande sem ainda ter números, entendeu? A gente chegou com um tamanho, tipo assim, já abriu com 50 funcionários.
6 caminhões, investimento alto, com milhões em estoque. Tal. Então, o passivo foi muito grande. E a máquina para funcionar lá demorou. Era gente nova e não tivemos muitos problemas. Foi um momento assim para nós, assim, acho que para nós foi o maior aprendizado, né, Vitor? Que eu poderia falar. Teve também a parte do pós-pandemia, né? Que quando a gente decidiu abrir, estava na euforia, todo mundo vendendo muito. Quando a gente efetivamente abriu, o mercado já tinha caído. E aí os fornecedores que estavam com preço alto, agora precisando vender, baixaram os preços, mas o meu estoque já estava na casa. E aí a gente sofreu bastante com isso. Muito estocado, empresa nova, precisando vender, mas todo mundo... no mercado. Exato. Desconhecida e todo mundo recebendo mercadoria mais barata do que a gente tinha. Né? Porque o mercado baixou. Aí depois da pandemia foi um movimento da construção. E que não dá para planejar tudo, né? Mas dá para aprender. Isso é uma variável, né? Dá para aprender. Que também não é um produto muito perecível, né? Assim, tem não tempo, né? Não. Mas Paulo, já deu para se perceber que Paulo é um empreendedor nato mesmo, né? Então, quando você começou aí com a EMA, depois Painel, depois Moldar, até que chegou a Revest, né? Entre essas baixas planejadas, abertura de outras, então está aí exatamente um perfil empreendedor. E o brasileiro, nós brasileiros, temos um perfil empreendedor muito bom comparado com muitos países, né? Inclusive países, né, do bloco aí mais desenvolvido. E uma das coisas muito importantes no empreendedor são essas fases de uma organização. Desde a criação da organização, que para essa criação é importante fazer estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, que muitos não fazem e já começam mal. Nós temos uma segunda fase, que é exatamente essa fase da manutenção, que varia aí de 1 a 4 anos, que no Brasil é onde nós temos as maiores taxas de mortalidade, que a depender do ramo vai de 60% a 80% de mortalidade nesses primeiros anos aí, de 1 a 4 anos. Depois nós temos uma fase que a gente chama de manutenção perene. A empresa está tendo sucesso, mas por alguma razão o empreendedor não quer expandir, não quer crescer. Quer ter uma vida, né, mais tranquila, aproveitar mais, mesmo ele tendo mercado, o negócio dando certo, mas ele não quer expandir. A gente encontra muito isso na prática, muitos empreendedores. Aí vem a fase de crescimento, que é o que vocês falaram aqui, a Revest está numa fase, né, ainda de crescimento, onde é ganhar mercado, ganhar cliente, ganhar dinheiro, né, lucratividade, e a gente vai à fase de desenvolvimento, muitas vezes chama também de fase de estabilidade. A Revest é exatamente nessa fase de crescimento. O que vocês atribuem o sucesso de chegarem nessa fase de crescimento? Essa é uma resposta importante para nós da academia, tanto aqui da Academia Marinha de Ciência e Administração, como nas universidades, né, que a gente está formando administradores. Então é muito importante saber o que seriam as possíveis variáveis de uma organização chegar nessa fase de crescimento e poder chegar na fase de desenvolvimento. O que vocês trazem para a gente nessa experiência de sucesso de vocês? Eu acho assim, que ele falou uma coisa que tem muito a ver com o que eu vivi. Ele diz o seguinte, que o empreendedor ele às vezes se acomoda, ele está ali estabilizado. E eu, sinceramente, quando eu estava em 2020, nós estávamos nessa situação. Eu estava estabilizado, caixa, tranquilo, poucas pessoas, poucas variáveis, eu estava nesse estado. Quando a gente expandiu para Fortaleza, mudou tudo. Mudou tudo, porque era uma outra Revest que nós montamos, que eu levei, tipo assim, na época eu levei 24 anos para constituir a Revest. Nós abrimos uma outra Revest, praticamente do mesmo porte, em 100 dias. 100 dias. E tendo que se reinventar no mercado novo. Não, e aí era um mercado novo, mas assim, agora tem Deus na minha vida e tem esse rapaz aqui. Porque esse rapaz, o Vitor, ele foi fundamental. Porque eu tive problemas psicológicos na hora, fiquei com ansiedade, com medo, quando eu olhava o tamanho do nosso
desafio e passivo, tudo que nós tínhamos, que estava na nossa frente, eu fiquei bem ruim. E graças a Deus eu procurei ajuda, resolvi isso aí, e aí nós procuramos o que? Vitor Cabral. Foi aí onde a administração veio mais no momento certo. Foi aquele professor que nos chegou para a gente assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar o fluxo de caixa. Lembra? Vocês não têm problema, vocês têm isso aqui, mas vocês têm estoque, vocês têm isso e tal. Aí veio com a gente para a gente dar a orientação de fluxo de caixa. Foi ali que a gente conseguiu entender que a gente estava entrando nos trilhos. Porque a entrada, assim, se você analisar bem, nós não estávamos bem preparados, era com a organização de gestão dessa nova empresa, sendo que a gente estava em Fortaleza, né? Então dependia de pessoas, de gerentes, e uma das coisas que a gente entendeu bem, não tinha a nossa cultura, nós não conseguimos implantar a cultura em Fortaleza, né, Vitor? Aí o Vitor, eu acho que aí tem a parte dele, porque essa parte de segurar essa coisa, ter uma visão mais assim, mais tranquila, o Vitor é um cara mais tranquilo, e aí o Vitor passou o momento dele difícil, ele pode até falar, mas assim, hoje, só para a gente resumir, hoje a Revest, Fortaleza é uma das principais lojas do mercado em menos de 4 anos. Recebeu 3 prêmios lá de reconhecimento da Associação Comercial, da Comac lá, né? Como de empresa de destaque no Maranhão, participou de feiras. Então, a gente, nesse início a gente entrou, mas a gente entrou com esse peso, mas depois a gente mostrou para o mercado uma nova maneira de trabalhar. Nós mudamos o mercado de Fortaleza para melhor. Falaram que sim, alguns falavam assim, vocês mudaram a regra. Todo mundo agora, para querer se destacar no mercado, tem que trabalhar igual ou parecido ou melhor do que a Revest. Isso é muito bom, né? Então, todo mundo trabalhou mais. Trabalhou mais, né, Vitor? Então, assim, para nós a... E lá vocês já abriram a segunda loja, né? Sim, em menos de 2 anos. Também o Vitor. Aí vai lá, Vitor, você que, na visão... Eu ia responder aqui a pergunta aqui nós atribuímos o sucesso e essa fase de crescimento. Nós estamos falando de uma empresa de 29 anos, né? E falando de fase de crescimento de uma empresa de 29 anos. 49% em um ano, 20% no outro, 30% no outro, e esse ano vamos para 20%. É a nossa meta e já está sendo executado até a data presente, né? Então isso vem não é de um acerto grande, porque tudo se copia rapidamente. Então são muitos acertos, né? E para isso é leitura de mercado o tempo todo, porque a vantagem competitiva, ela é uma diferenciação que te permite ter um resultado diferente do mercado, né? Acima do mercado. Então, nós nunca fomos na linha de diferencial competitivo do preço. Nunca fomos. E essa é uma ilusão bem grande de quem vai, porque exige uma escala enorme que muita gente não consegue fazer essa conta, né, de realmente qual é a escala necessária para se ter na empresa e vender no preço baixo. E aí a gente vê muitas empresas saindo, né? Então a gente sempre foi com a vantagem competitiva da diferenciação. E diferenciação de cumprir aquilo que o nosso público-alvo deseja, o que ele espera, o que vai ser vantajoso para ele, o que ele espera numa empresa que não está sendo feito no mercado. Essa é uma pergunta que a gente está sempre fazendo. E com isso, sempre tem mudança na Revest. É muito difícil você chegar, se um colaborador entra esse ano e já trabalhou na Revest há 5 anos atrás, aconteceu recente, mudou completamente. Mudou estrutura de pessoas, mudou metas, mudou remunerações, mudou políticas, mudou showroom, já mudou infraestrutura, já mudou sistema. Está sempre sendo atualizado, porque isso que o mercado precisa. Hoje tudo se copia rápido, mas o trabalho constante de estar sempre dentro do negócio, olhando, lendo o mercado, lendo a sua empresa
e como você precisa estar em constante movimento, eu acho que isso é o que mantém o nosso crescimento de uma forma saudável, né? Não tem fórmula uma que vai dar certo, porque essa fórmula todo mundo vai copiar depois. Mas é estar sempre nessa visão e conseguir passar essa visão para os outros. A mudança é Como que permanente. eu estou aqui e agora eu vou ter... Não consigo estar dentro do negócio e dentro do mercado de Fortaleza, Teresina e São Luís ao mesmo tempo. Então você tem que ter pessoas formadas com essa mentalidade, com essa cabeça. E a gente está sempre, então, trabalhando nas pessoas. Hoje a gente tem mais de 20 pessoas estudando na FGV, gestão da Revest. Temos vários que estudam e já passaram pela Dom Cabral, dos nossos gestores. E temos líderes atuais e potenciais, já sendo formados. Então, pessoas que a gente aposta, que já estão estudando também, porque a gente quer formar essa liderança do futuro, né? E a empresa precisa dessa liderança forte. Não dá mais para ser só nos donos. A gente tem que passar a visão, preparar pessoas para seguir e cumprir a estratégia que a gente quer, né? Temos aí anualmente convenção de líderes. Trazemos todos os gestores para cá. Tem um custo alto? Tem. Não só financeiro, mas de operacional também, porque as operações ficam sem líderes durante alguns dias, né? E aí traz todo mundo para cá, vamos estar todo mundo junto, conectado, falando do negócio, resolvendo de uma forma prática em workshops, coisas que sejam importantes para o futuro do negócio, né? Não coisa do dia a dia básica, operacional, mas é futuro, olhando para o futuro. E aí a gente tem a convenção de líderes da Revest. Falamos sobre clientes, esse ano foi sobre inteligência artificial, todo mundo treinado na visão sobre isso. E aí o que a gente tem agora? Tem um problema? Como a inteligência artificial vai nos ajudar a resolver. Então não é mais como contratar alguém para fazer isso no braço, na mão, né? Então isso mudou completamente. Vamos buscar uma inteligência artificial que vai trazer isso para a produtividade do nosso dia a dia, né? Miguel e Vimo, olha que resposta interessante que ele deu, que está na literatura, né? A leitura de mercado. Então a leitura de mercado é fundamental para uma empresa comercial. E vocês falaram também a questão aqui de estar formando líderes. Uma coisa importante é buscar diferenciação sem deixar o básico ser feito. Então, no varejo, o que o cliente quer? Estoque disponível, entrega rápida, bom atendimento, estacionamento para ele parar para chegar para comprar. Cumprimento de prazo. Cumprimento daquilo que você falou, isso aí é o básico. Isso aí não pode deixar de fazer. É diferenciação depois que está cumprindo o básico do seu negócio. E essa formação de líderes é que possibilita a empresa familiar, né, que vocês são uma empresa, né, familiar, suceder gerações, né? Então tem uma grande probabilidade aí de, né, dessa geração, os filhos, netos, suceder. E é o que você quer, que aqui no Maranhão nós temos pouquíssima tradição de empresas que sucedem gerações, empresas que chegam, né, há 100 anos. Mas aí tem um negócio interessante que vocês falaram, Paulo falou, a questão da cultura. E vocês estão em 3 estados diferentes, Maranhão, né, Fortaleza e estão aqui também em Teresina. Embora tenha aquela cultura mãe da Revest, né, mas tem esses estados aí diferentes. O que vocês estão conseguindo manter? Né? Olha, essas variáveis a gente mantém nas 3, e o que é diferente, né, em Fortaleza, em Teresina, do Maranhão, ou se tem algum desses mercados que vocês estão se sentindo mais confortável ou mais desafiados? Tem uma grande diferença entre os estados, apesar de serem vizinhos, mas nós temos diferença de cultura das pessoas que trabalham conosco e diferença das pessoas que compram da gente. Né? Então, o cliente é diferente. Um produto que aqui vende bem, não vende nada em um outro estado. E lá vende um que aqui a gente nem tem. Porque o cliente está acostumado com formas diferentes, né? Então, isso a gente teve bastante dificuldade de aprender isso, né? Que cada mercado é de um jeito. Lógico que para a gestão do negócio, a gente precisa de ao máximo, tudo que for possível, ter o processo padronizado entre os 3 estados. Mas tem coisa que não dá, tem coisa que é diferente, né? A cultura das pessoas. E nisso dá para a gente ver bem de uma forma diferente. Aqui em São Luís, a empresa tem 29 anos. Nós temos pessoas dentro da empresa há 29 anos. Isso é muito bom. Essas pessoas estão camisa vestida
e compram a Reveste como se fosse dela. Você gerar esse sentimento leva tempo. Então nós não temos tantas pessoas com esse sentimento, a não ser que ela já venha com isso natural em qualquer lugar que ela trabalhar, mas ela não tem esse sentimento pela empresa que ela está há 1 ano, que ela está há 2 anos, né? Então nisso a gente precisa de processos bem estruturados. Mas em relação a pessoas, a gente vê uma diferença entre estados bem grande. Então aqui em São Luís a gente tem muita estabilidade, turnover baixíssimo. Pessoas que amam a Reveste, que estão vestindo a camisa, os novos que entram, já entram dentro de uma cultura de pessoas antigas, que sabem o que é a Reveste, né? E nós temos outros estados que a gente tem que formar essa visão. E para isso entram algumas coisas como diálogo com a diretoria. A gente tem momentos intencionais de pessoas com meu pai, de pessoas comigo. Vamos tomar um café aqui todo mundo. Vamos contar a história da Reveste, como começou. Vamos falar aqui dos problemas, como é que você pode ser ajudado no seu dia a dia e dali coletar informações e realmente fazer aquilo que precisa ser feito, né? Mas ali é um momento importante de pessoas sorteadas de diversos setores. Liderança é o tempo todo, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa da limpeza, uma pessoa que faz o café, todo mundo ter acesso de uma forma intencional com o dono em um momento que ele se sente super privilegiado, né? Mas de trazer as coisas, as questões dele do dia a dia e a gente de dar o tom que a gente quer para cada tema desse, né? Isso é super importante, se as pessoas saem dessa mesa divulgando uma Reveste totalmente diferente para ela, né? Que ela ouviu diretamente dos donos. Então esse tipo de ações são importantes para a gente fortalecer a cultura em outros estados, né? Em momentos que a gente tem que ser intencional, já que no dia a dia a gente não está lá, né? Sobre mão de obra, Fortaleza é o maior turnover de todos, é um mercado muito grande, e não imagino que é a mesma dificuldade de uma empresa em São Paulo. É muita oportunidade, são muitas boas empresas lá, né? Em Teresina, turnover baixíssimo, São Luís também turnover baixíssimo, a gente vê que são estados com menos oportunidades. Então, se encontrei uma empresa muito boa para trabalhar, eu quero ficar aqui, porque já passei por várias que não são muito boas para se trabalhar, né? Então, agora encontrei uma empresa boa, quero ficar aqui. E Fortaleza, ele não tem tanta essa visão. Ele piscou, tem uma vaga aberta ali, outra ali, então, outra ali. O desafio lá é maior. Então, o desafio lá é maior. E vocês já tiveram experiência de botar um funcionário, um empregado daqui, lá em Fortaleza, de Fortaleza para cá, Teresina? Já tiveram essa experiência de... Já tivemos. E como é que foi? Não foi. Hoje o nosso Passasse uma gerente... semana lá, alguma coisa. Isso a gente já fez várias vezes. Isso eu vejo como um aspecto bom, né? Positivo, de ter visões diferentes de mercado, né? E a gente inclusive faz hoje, ainda, uma vez por ano, alguma coisa desse tipo. Tem pessoas que migram de uma operação para outra. E aí sempre encontra divergências, coisas que no dia a dia você estabelece um processo, mas nem sempre isso está tudo bem descrito, ele vai encontrando outros caminhos. Quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, a empresa já está diferente uma da outra, né? Então esses intercâmbios são muito positivos. Já fizemos intercâmbios para apagar incêndio também, né? Quase a Reveste aqui de São Luís ficou quase sem funcionário. Para apagar incêndio também a gente já mandou 20 de uma vez para outra loja para apagar incêndio operacional, né? Mas essa parte de pessoas vivendo a cultura, ela é uma coisa importante, né? Isso, a empresa é um custo, mas é um investimento também em cultura. Uma coisa que Miguel e Vilma já perceberam que desde o início, né, do nosso bate-papo aqui, há sempre uma ênfase na valorização das pessoas, né, dos empregados. Isso é um aspecto muito importante, entendeu? E tem um detalhe também que tivemos numa reunião anterior, me chamou muita atenção, aquela parte social para a comunidade. Vocês trabalham juntos, inclusive as 3 lojas praticamente trabalhando juntos no mesmo dia para fazer entrega à comunidade carente, coisas móveis e outros utensílios. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa experiência. Esse nosso projeto chama Revestidos de Amor. Então é um jogo aí com o nome Reveste, né? Então Revestidos de Amor vem
a gente une fornecedores, clientes e a nossa equipe para fazer móveis de acordo com algum tema que a gente escolhe para abençoar a sociedade, né? Então, nós já tivemos Casa de Apoio ao Câncer, fizemos 80 móveis para casas que recebem pessoas que vêm do interior e tudo, em Fortaleza, e em São Luís não tinha Teresina ainda nessa época, né? Depois, no ano passado, nós fizemos, agora não lembro, mas acho que foi 65 para asilos, e aí já tinha Teresina também no meio, e esse ano a gente fez para orfanatos ou trabalhos com crianças. Aí a gente fez, depois pode passar o vídeo, que aí já foram, nem sei, 50 mesas, 10 armários. A gente fez uma coisa bem específica também, que em um trabalho tinha aula de jiu-jitsu, a gente fez um armário para o jiu-jitsu, tinha aula de balé, fizemos armário para o balé, tinha aula de música, fizemos armário para os violinos lá, né? Fomos em Sala de aula? Sala de aula, fizemos as mesas e doamos as cadeiras também, né? Então isso é muito positivo para os lugares que nós estamos, lógico, para as pessoas que vivem onde tem uma Revest. Já temos tema, isso para o ano que vem, mas é positivo para nós, interno, empresa também, porque mais uma coisa que fortalece. Eu achei interessante que os funcionários participam da montagem dos móveis, né? Participam, sem ser montadores, né? A Revest só vende material, mas a gente tenta fazer um móvel simples, a gente faz um exemplo, né? Um modelo ali para ele ficar olhando como é montado, a gente faz um manual no dia, separa já os kits de tudo que vai ser necessário, bota em cada bancada, dividimos as equipes com alguém que já conhece um pouquinho mais, com gente que não sabe nada, e a gente entra também. A nossa família toda participa também, então é um momento muito gostoso com a equipe, depois sobe no caminhão junto, vai fazer a entrega, e isso é muito bom, né, da gente trabalhar, fortalece ali o sentimento uns com os outros, o relacionamento entre eles. Nós estamos falando de pessoas de setores diferentes que às vezes nunca se falaram e nesse dia estão trabalhando junto por uma coisa que enche o coração de orgulho, de alegria, né, de estar fazendo. Então o Revestido de Amor é uma coisa muito poderosa, diria, dentro da Revest, que fortalece a nossa marca no mercado, fortalece a nossa marca internamente também. Na nossa visita lá na Revest, a gente viu, né, esses vídeos, né, Miguel? E isso é algo que precisa ser divulgado, né, como exemplo para as outras empresas fazerem, né, a mesma coisa, né? Agora, Paulo, uma coisa muito importante, você falou aí do apoio do Vitor, né, que assim, que tua rede de apoio, mas você também falou desde o começo a sua rede de apoio da sua esposa, né? Como é que é o nome de sua esposa? Eliane. Dona Eliana, né? Então, Dona Eliana também é uma peça fundamental, né, no êxito dos seus negócios. Parabéns à Dona Eliana, né, do equilíbrio, porque você tem um equilíbrio, né, em casa com sua esposa, né, com a mãe de seus filhos, e ao mesmo tempo dando essa visão feminina para o negócio, né, que a mulher hoje é muito empreendedora, né, não, dona Vilma? Vilma que faz um trabalho aí também no empreendedorismo. Então, parabéns aí à sua esposa. Eliane, para mim, tem sido fundamental, né, porque eu chegava com as demandas para ela, com os pensamentos, com as coisas que eu precisava falar, e ela sempre estava me dando um conselho, uma ideia, né? E me dava segurança. Quando o Vitor falou que quando eles eram jovens, que via eu e a mãe conversando sobre os problemas, eles não queriam isso para eles. Nenhum filho meu queria, porque achava que era muito sofrimento. E muitas das vezes a pessoa vê hoje a Revest do tamanho que está, e a gente já, digamos assim, aproveitando mais aquilo que a Revest pode nos oferecer, mas até chegar a isso foram muitas noites, muitas final de semana, e às vezes dificuldades mesmo. E aí só nós dois compartilhando, os meninos na mesa do almoço ouvindo alguma coisa ali, e eu não quero trabalhar na empresa não. Só problema. Só problema. E ele mesmo falou, né? Ele citou isso aí. Então, assim, até hoje eu não faço nada sem ouvir a opinião da minha esposa. Faz parte da nossa relação já. Eu não tenho essa coragem, nem esse hábito de tomar decisões
que envolve a família sem eu saber o que é que ela pensa. Muito bem. Esse ponto aí também, né? Falando da família, já falamos também da nossa fé, mas com certeza nós atribuímos isso ao crescimento da Revest contínuo, né? Porque sem isso aqui você desestabiliza o empresário que vai tocar o negócio, né? Então, meu pai falou dificuldade, também já tive, burnout e tudo. A gente vê que o desequilíbrio na parte pessoal, mental, espiritual, ele atrapalha os negócios, né? Então, aqui você atribui sucesso e crescimento da Revest. Com certeza, as nossas relações familiares e a nossa fé e vida espiritual, além do que nós falamos de administração, né? O próprio Einstein já dizia, né, que a vida em equilíbrio é como andar de bicicleta. Se você tem o equilíbrio na bicicleta, pode seguir em frente, né? Então, vocês estão com esse equilíbrio, né? Estão exatamente seguindo em frente. Uma das coisas importantes que se discute, né, em sala de aula, também nas empresas, é o seguinte: o objetivo de se criar um negócio é exatamente que esse negócio passe todas aquelas fases, né, e chegue ao seu desenvolvimento, sua estabilidade. O que poucos chegam entre a criação e até chegar naquela fase de desenvolvimento e estabilidade, que é um longo percurso, que perpassa toda essa questão profissional, tudinho, é um trabalho muito árduo, exige muito conhecimento, requer muita dedicação. Empreendedorismo, né, tudo isso, essa visão, né, de mercado. O que vocês deixam para nós aqui, né, para a gente também debater isso com nossos alunos? Aspectos são relevantes, importantes para que, a montar um negócio, se chegue aí até esse estágio de sucesso, como a Revest hoje é uma empresa de sucesso, inclusive já foi até aí destacado pela Exame, né? Revista Exame, que a gente viu lá na empresa, o vídeo que vocês nos mostraram. Quer dizer? Depois você pode completar. Eu acho assim, nem tudo que eu fiz na época foi certo, porque sem conhecimento você pode errar mais do que se é possível. Eu acho assim, se uma pessoa hoje decide empreender, precisa conhecer o negócio, saber o mercado, saber os fornecedores, conhecer toda a cadeia que envolve o mercado, saber quem são os seus clientes, o público que ele vai atender, para que ele tenha um foco. Vou atender esse público específico, eu quero atender só B2B, então trabalho só com esse público. Então, se eu tenho esse público, eu não preciso fazer aquilo ali, aquela outra ação que eu vou atrair meu público que não é o que eu estou procurando, né? Não é o que eu vou atender. Então, eu acho que para quem busca empreender, a primeira coisa é conhecer o negócio. Concordo plenamente. Para montar o negócio, como falou de erros, mesmo com conhecimento você vai ter erros, porque o mercado dinâmico muda a legislação, entra um competidor novo, que desestabiliza o mercado. Mas a importância é aprender com erro, sem vaidade. Então, nós já abrimos loja com estratégia errada e fechamos loja. Então, tem gente aí mantendo loja, redes mantendo lojas deficitárias, porque não quer abrir mão do orgulho ali de fechar uma loja. Mas isso vai sangrando a sua empresa, né? Então, acredito que errar e resolver os erros rápido e não achar que agora tem que trabalhar com eles. Não, volta atrás, resolve e começa de novo, né? Então, esse ponto de ter a humildade de reconhecer os erros e fazer as correções é importante. Até para a sua equipe também entender, não, isso aqui eu errei, realmente eu falei isso, mas não é a visão certa. Nós vamos agora para um outro caminho, falha minha, desculpem por ter direcionado errado naquele momento, mas o caminho que nós vamos seguir é esse.
essa vulnerabilidade é importante, como na liderança de ser vista, isso passa credibilidade para a equipe, né? Então, montar negócio, passar credibilidade para a equipe vem de trabalhar muito bem as pessoas, né? Então, cuidar das pessoas, fortalecer a gestão, e fortalecer a gestão tem muito a ver com transparência. Não é só, você não quer um gestor, você quer um gestor que pense pelo negócio, então compartilha com ele números do negócio, estratégias do negócio, aí ele vai pensar o negócio e não vai só executar aquilo que você está pedindo. Tem gente que só diz o que é para fazer e reclama que aquele gestor não traz soluções, né? Mas se você quer que ele traga soluções, você tem que dar subsídios, explicar contextos para que ele saiba dar essas soluções. Então, fortalecer a cultura, fortalecer a gestão. Hoje, você precisa trabalhar com dados. Eu acho que a experiência ela é arriscada. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo, né? Então, os dados são importantes para ir norteando mudanças de rumo que você tem que tomar, né? E você ter cuidado também em não dar passos maiores do que a perna. Então, o mercado existe em um tamanho. Você tem que estudar o tamanho do mercado, daquele negócio que você vai abrir. Quero abrir uma loja disso. Qual o tamanho do mercado que existe? Isso vai envolver que tipo de investimento você vai fazer, quão grande vai ser essa loja, né? Quantas pessoas você vai colocar. Então, o tamanho do mercado define muito como você deve entrar nesse negócio, né? Porque senão você vai fazendo elefantes brancos aí no mercado. E também quantidade de lojas. Hoje nós entendemos que o nosso público é nichado. Então, não cabe diversas lojas em cidades pequenas. A gente trabalha com um diferencial de mercado, de mercadorias de alto padrão. Será que cabe para nós irmos para o interior do Maranhão, qualquer interior do Maranhão? Então, não. Isso é estudar o mercado, para que você dê passos mais assertivos, né? Então, nós estamos sempre fazendo isso e para que a gente faça expansões com critério. Porque você expande, não é só sobre abrir loja, é replicar cultura, replicar qualidade. Se você expande sem cuidar disso, você tira a qualidade de onde você já tinha conquistado. Então, a gente precisa expandir com muito critério, né? Para que isso não venha sangrar aquilo que você já conquistou. E a transparência faz tirar muitas fantasias da cabeça das pessoas, né? Que às vezes as pessoas estão pensando uma coisa por não ter exatamente, né, as informações que as empresas estão produzindo. Eu queria deixar um depoimento aqui, que eu acompanhei, assim, de certa forma, a evolução da Revest em certos momentos, quando o Paulo era o nosso aluno, né, desse período aí de 2006 a 2009, por aí assim, da vibração do Paulo quando ele implementava alguma coisa nova que ele adquiriu, algum conhecimento novo que ele adquiria na faculdade. Então ele levava para a empresa e fazia aquilo acontecer. Às vezes eu passando lá com Vilma para fazer uma compra, uma coisa ou outra, ele sabia que nós estávamos por ali, ele corria para a gente e dizia assim: vem cá, vem ver o que eu apliquei aqui no almoxarifado, no estoque, não sei o quê, agora estou fazendo assim, estou fazendo assado, o fluxo mudou assim, assado, não sei o quê e tal, o relacionamento com os empregados assim, assado. Quer dizer, então, você via aquela vibração dele em aplicar um conhecimento que ele aprendeu, e já tinha aquela experiência, como ele falou, experiência prática, né? Mas aliado à teoria, ele implementava um conhecimento novo e via aquilo funcionar. Então, a alegria do Paulo em mostrar, a satisfação dele mostrar que estava tendo sucesso com aquele aprendizado, era enorme. Isso fazia a gente também vibrar com ele e espalhar essa notícia. Olha, esse aluno aqui é um exemplo, como ele traz o conhecimento dele que ele adquiriu na faculdade para o negócio dele, aplicando e tendo resultados satisfatórios. Queria deixar isso bem registrado, porque não só como professor, que eu fui professor dele em algumas disciplinas, mas também como gestor, como coordenador do curso de administração, que eu acompanhei de perto, e as turmas não eram muito grandes, a gente tinha uma aplicação muito grande em cima desses alunos. Inclusive, até me lembro quando ele fez o ENAD, né?
Ele foi lá conversar comigo, ver as respostas de cada questão, e preocupado com a nota que poderia ter do curso, como resultado até do coroamento de todo aquele esforço e tal. E eles foram 4, em 5 pontos no máximo, né, pelo MEC. A UNDB na época conseguiu a nota 4. Nota 4, que mais do que aquilo, só se nós tivéssemos muitos doutores de outras coisas mais. Né? E o empreendedor deixa você tirar nota 4 mesmo. Então, você falou lá na visita que fizemos lá na Revest, né? Você já tem um banco de dados bem consistente, né? Esse banco de dados, vocês trabalham com relatórios gerenciais em vários níveis da Revest. Esses relatórios gerenciais são distribuídos para conhecimento dos empregados nas 3 lojas? Sim, vários níveis. Nós temos indicadores, né? Esses relatórios, na verdade, hoje já são mais bem vistos em gráficos dos indicadores, né? Então fica fácil da gente ver o que está piorando, o que está melhorando. E a gente tem hoje isso em todos os setores. Em compras, financeiro, pessoas, logística, né? E aí a gente tem apresentações desses indicadores entre nós gestores e eles para as suas equipes também, né? Então, para a logística, que poucas pessoas têm acesso ao computador, estão na rua e tudo, a gente tem gestão à vista, coloca esses indicadores lá para eles acompanharem. Então, isso com certeza muda o jogo, né? Eles estarem vendo e até isso motiva, né? Eu preciso ser melhor do que estou sendo aqui. Eu já fui melhor do que hoje. Então, eu consigo fazer melhor do que estou fazendo hoje, né? Olha aqui, no mês passado eu consegui isso, esse mês eu vou conseguir também. Isso gera um desafio entre eles, a gente tem até ranking de produtividade também do pessoal da logística, né? Para gerar ali, de uma forma sadia, uma competição entre eles, mas hoje todo mundo com certeza está sendo gerenciado com técnicas de pessoas, mas com números e dados assertivos, alguns em tempo real, outros que a gente vai capturando, mas o importante todo mês, toda quinzena, esses números estão atualizados. São excelentes para tomar de decisão. Os relatórios gerenciais. Eu queria agradecer a todos aí pela participação nesse momento aqui importante de contar a história da Revest. Eu acredito que isso não acaba hoje aqui, a história é muito linda, muito complexa e vai se estender ainda por muito tempo. E certamente faremos outros podcasts desse tipo. E queria agradecer ao Paulo, ao Vitor, a sua esposa, Paulo, que esteve aqui conosco, nos apoiando aqui, ouvindo aí as nossas histórias, a Vilma, que é como presidente do Conselho Regional da Administração e membro também da nossa academia, ao Polari, que tem nos ajudado muito e como presidente da academia tem se esforçado bastante para desenvolver todas as atividades e os projetos que nós pretendemos implantar. E hoje já é também membro da Academia Brasileira de Administração, de Ciência da Administração. Temos o maranhense, né, representando, na Academia Brasileira. Foi no ano passado, né, que você tomei posse no ano passado. A eleição então, foi muito bom. E agradecer ao Tamer, nosso filho aqui, que veio nos dar esse apoio de gravar esse podcast. Agora vai editar para que a gente possa publicá-lo aí, servir de exemplo para todos os maranhenses. Obrigado pela oportunidade, convite. Espero ter contribuído aí com a nossa história e experiência. Também agradeço aí, né, o Vitor, o Paulo, né, e reitero mais uma vez a importante participação de Dona Eliana também nos negócios. E a mensagem que eu deixo é: continuem dessa forma para serem exemplos de empreendedores, continuar contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, né, do Maranhão, Fortaleza e Teresina, e aprender com os desafios de ser um empreendedor, né? Vocês honram, né, a categoria, a nossa profissão, e isso é muito importante para o nosso estado. Parabéns, obrigado pela presença de vocês. Obrigado.